Olá, sextou! E hoje nós estamos aqui num podcast pra lá de especial. É um podcast do Sicoob Copemata. Sextou, estamos sem vinho, mas com o Vinícius. E o Vinícius é o diretor administrativo e de riscos do Sicoob Copemata, Vinícius do Vale. E nós vamos falar dessa história de sucesso, dessa história de prosperidade construída há 25 anos. Vinícius, vamos abrir aí, conta pra gente essa história maravilhosa do Sicoob Copemata. Rita, boa tarde. Primeiro, uma enorme satisfação pro Sicoob Copemata aí, para mim, especial, ter esse bate-papo hoje com você aqui. Por enquanto sem vinho, mas depois podemos ter o vinho. Né? Mas sextou, né? Sextou, o importante é que sextou. Vamos lá bater trocar essa figurinha aí sobre o Sicoob Copemata, 25 anos de vida, de uma história muito bonita, muito bacana, que a gente vai tentar passar para você, para os seus ouvintes, para todo mundo que nos assistir aqui, essa história do Sicoob Copemata e do cooperativismo financeiro. Né? Eu sou uma pessoa apaixonada com o cooperativismo financeiro, herdei essa paixão, inclusive, do meu pai. Então, eu gosto muito de discutir, conversar sobre cooperativismo financeiro. Então, vamos fazer essa tarde ser muito agradável, muito bacana. Então, nós estamos na mesma página. Estamos aqui dois apaixonados pelo cooperativismo em geral e pelo cooperativismo financeiro em especial, que tem trazido, né, muita justiça financeira e prosperidade para as famílias brasileiras, em especial mineiras. Se bem que o Sicoob Copemata, eu gostaria que você contasse a história. Hoje nós já estamos além de Minas, né? Verdade. E eu sou cooperada do Sicoob Copemata. Tenho muito orgulho, muita honra e fico muito feliz. Isso vai ser o final da história, mas nós vamos chegar lá, nas sobras, ou seja, aquilo que é entregue ao cooperado ao final de cada ciclo. Nos conte a história aí, Vinícius. Vamos lá. O Sicoob Copemata nasceu em 1998, fizemos 25 anos em 2023, e lá na época de 1998, o Sicoob Central Secrenge começou a fazer um trabalho no interior de Minas Gerais, visitando as associações comerciais, e foram visitar a cidade de Cataguases, né? E convidaram empresários, né, do setor de confecção para participar de uma palestra, em que eles foram apresentar para esse grupo de empresários a ideia do cooperativismo. Como funcionava à época o cooperativismo de crédito, né? Hoje nós denominamos cooperativismo financeiro, ultrapassamos aí a questão crédito, mas na época era tratado como cooperativismo de crédito. E foi apresentado a esses empresários a ideia do cooperativismo. Dentre os empresários tinha o Newton Dutra, que já havia tomado conhecimento do cooperativismo de crédito. Antes dessa visita da Secrenge em Cataguases, ele já tinha visitado uma cooperativa de crédito no Espírito Santo, e ele foi o grande fomentador lá, junto com o nosso atual presidente César Matos, nosso vice-presidente Camilo e outros empresários a fundarem o Sicoob Copemata. Chamava Cooperativa de Crédito de Cataguases, era uma cooperativa segmentada no setor do comércio de confecções. Como diz o nosso presidente, depois nós vamos conversar aqui sobre os números, a cooperativa começou devendo R$40 mil. Começou devendo? Começou devendo. E eram quantos os pioneiros? Foram 11 cooperados iniciais, e a cooperativa veio crescendo, né, com muita dificuldade. A sociedade desconhecia e confiava muito mais às pessoas que estavam à frente da cooperativa, e essas pessoas pioneiras foram, né, conquistando espaço, né, a confiança dos moradores de Cataguases. Com o tempo ela foi abrindo outras filiais nas cidades vizinhas, né, São João Nepomuceno, Muriaé, Leopoldina. Em 2008 ela incorporou uma cooperativa de Ubá, chamada Acilcred, e o Sicoob Copemata toma uma proporção, ela dobra de tamanho, toma robustez. Mas ainda era assim, fechado só para... Isso, e ainda era, a Acilcred também era uma cooperativa de crédito segmentada, né? Comércio de confecções também. E em 2010 o Sicoob Copemata conquista perante o Banco Central a livre admissão. Certo. Então, de 1998 até 2010, o Sicoob Copemata cresceu como cooperativa segmentada, e em 2010 a gente conquista a livre admissão. Através da incorporação da Acilcred e a livre admissão,
Cicobi Copemata continuou crescendo dentro da Zona da Mata Mineira, atuando nas principais cidades da Zona da Mata, Viçosa, chegamos a Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, começamos a subir sentido a capital mineira, Belo Horizonte, atuamos em Barbacena, passamos a Conselheiro Lafayette, chegamos na capital mineira, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, atualmente, nós possuímos 3 postos de atendimento, né, ditas a agência, e também temos atuação em Betim e em Contagem. Com o plano de expansão do Cicobi, proposto às cooperativas, a Cicobi Copemata viu a oportunidade de se estender para as outras unidades federativas. Dentro do plano de expansão, nós selecionamos o estado do Rio de Janeiro, assim também como o estado de São Paulo. E atualmente, nós atuamos no estado do Rio de Janeiro, em várias cidades da região serrana, da região dos lagos, no próprio Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, e também hoje temos 2 escritórios de negócios na capital paulista, em São Paulo. Além do nosso PA Digital, que tem atuação nacional. Temos hoje aí cooperados do Brasil todo. Hoje vocês estão com, fisicamente, né? Vocês estão com quantos PAs? Fisicamente nós temos 32 postos de atendimento, entre postos de atendimento e escritórios de negócio. Em quantas cidades? Cidades, nós temos próximo de 20 cidades atendidas pelo Cicobi Copemata. E o digital com um crescimento muito forte. Isso, nós atuamos no Brasil através do digital, contamos com mais de 10 mil cooperados hoje, representados por todas as unidades da federação. Observamos um crescimento muito grande no PA Digital. Nós crescemos nos últimos 2 anos mais de 100% em número de cooperados no PA Digital. Então a gente vê uma tendência forte na oferta de serviços financeiros através do nosso canal de atendimento ao cooperado, nosso canal digital. Pois é, e a meninada está vindo para o cooperativismo? Essa moçada... Rita, isso é um grande desafio que nós temos a enfrentar. Porque hoje, se você for analisar a base, a idade média dos cooperados associados, eles são majoritariamente pessoas com mais de 40 anos de idade. Nós, do Cicobi Copemata, temos feito um trabalho de aproximação com a moçada, com a turma jovem, para que eles tomem conhecimento do cooperativismo financeiro, para que eles se associem ao cooperativismo financeiro, ou seja, a gente está começando a plantar aquela sementinha para que a gente consiga ter, né, a perenidade da associação, começando pelo menor. Até então a gente não podia fazer a associação direta, mas nós conseguimos romper essa barreira. Hoje a gente tem um associado mirim, então a gente tem feito um trabalho, inclusive até no projeto social que o Cicobi Copemata tem, associando essas crianças que nós atendemos. Uhum. Então nós estamos plantando essa sementinha, trazendo o jovem, o adolescente para o cooperativismo financeiro. A história é muito bacana mesmo. Agora eu queria que você entrasse um pouco mais no detalhe, né? Sim. Eu acho que talvez pelo histórico de constituição, que eram empresários, né, ligados ao setor têxtil. Exato. Depois vocês viraram de livre adesão, livre admissão. E eu gostaria que você me dissesse como é que é a carteira de vocês, porque vocês são muito fortes na atuação junto a pessoas jurídicas, né? Existe aí um histórico muito, muito forte de atuação junto às pessoas jurídicas. Isso. Bom, fazendo aí jus aí ao histórico, né? A formação da cooperativa, porque ela foi formada por empresários, né? Tanto o Cicobi Copemata quanto a cooperativa que foi incorporada, a Silcred, eram de empresários. Então, a nossa base, né, de negócios, apesar do quadro de associados quase que se equivaler, se a gente excluir a associação digital, o nosso PA digital, o quadro de associados entre PJ e pessoa física se equivalem, quase que se equivalem. Mas, em negócios, em números, a representatividade da pessoa jurídica nos nossos negócios é relevantíssima. Ultrapassa 85% da nossa carteira está alocada em PJ, apesar de hoje a gente atuar também no segmento rural, né? Estamos crescendo no segmento rural. Recentemente a gente começou, há uns 3 anos, a atuar
não era uma característica da cooperativa. Então, a nossa carteira de crédito hoje, a sua grande parte está alocada no PJ. E sempre gravitando em sua grande parte em associados PFs atrelados às PJ, seja como sócios, funcionários. Então, a representatividade da pessoa jurídica no Cicobi Copemata é relevante. E é o que nós sabemos fazer. É operar com o cooperado PJ, oferecer soluções financeiras para o cooperado PJ, serviços financeiros para o cooperado PJ, mas também aí com atendimento ao PF, cooperado pessoa física. Inclusive, nós temos voltado a dois PAs, 2 pontos de atendimento ao cooperado pessoa física e investidor. Um deles fica aqui em Belo Horizonte, no Sion, e outro fica em Juiz de Fora. São pontos de atendimentos voltados ao cooperado pessoa física com perfil investidor, para a gente dar um atendimento diferenciado, com profissionais de mercado, qualificados, com certificações, para atender bem o cooperado e investidor. Aí você chegou num grande diferencial do cooperativismo financeiro e do cooperativismo em geral. Ao contrário, né, do sistema financeiro tradicional, o cooperativismo financeiro, ele trata o cooperado exatamente porque o cooperado é o dono da cooperativa. Isso. De uma forma bem diferenciada, ou seja, um crédito customizado. Então não existe, a gente não pode falar que existe aquela relação de cliente, né? É uma relação de fidelização, porque na verdade você está conversando com aquele que é, na verdade, o seu próprio dono, né? Exato. Então esse diferencial do cooperativismo, ele passa por aquilo que a sociedade do século XXI vem buscando, que é a relação, o relacionamento, e não simplesmente um contato fortuito, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa capacidade que o cooperativismo tem de encantar pela proximidade do cooperado com a sua cooperativa. Ou seja, o Cicobi Copemata é a casa do dinheiro do empresário, como é a casa do dinheiro do empresário pessoa física. Fala um pouquinho sobre isso aí e aí dos produtos, né? Esse ponto que você ressaltou é muito interessante, porque nosso quadro funcional, nosso quadro de colaboradores, dado o crescimento do Cicobi Copemata, a gente tem profissionais que cresceram dentro do cooperativismo, se destacaram dentro da cooperativa e assumiram ali posições de gerentes, Depois de atendentes. Eu quero que você fale da sua história. Sim, vamos falar. Mas nós também buscamos profissionais no mercado financeiro tradicional, nos grandes bancos incumbentes e outros bancos. E é um ponto que eu destaco para todos eles. Principalmente para os profissionais que vêm do mercado. Toda pessoa que entrar no PA, na agência, vocês têm a convicção que ele é um dono daquela agência. Diferente de quando um correntista entra numa agência bancária. Ele pode até deter a ação daquele banco, mas o gerente que vai atendê-lo jamais vai saber se ele é ou se não é. No cooperativismo, ele tem a certeza, a convicção de que ele está lidando com um dos associados, com um dos donos. E isso faz uma grande diferença no atendimento. O atendimento, como você disse, ele é personalizado. As soluções financeiras para a pessoa jurídica e para a pessoa física são moldadas, são estruturadas para atender o anseio do cooperado. O cooperado ele tem a facilidade de lidar até pelo porte da cooperativa, de lidar inclusive com a sua diretoria. Nós somos plenamente acessíveis, o conselho de administração é acessível. Não vem da Faria Lima. Exatamente. Cada decisão, cada empréstimo, cada crédito concedido é dado de acordo com o perfil, com o relacionamento. Então é uma coisa estudada e costurada, né? É relacionamento. Exatamente. Porque hoje, no sistema financeiro tradicional, você não consegue falar mais com um consultor. Né? O consultor é digital e tem hora que na hora que você vai mexer com o seu dinheiro, você não quer conversar com algo digitalizado, você quer algo customizado. Mas desculpa, eu te interrompi só para fazer esse... E é interessante que não só o Cicobi Copemata, assim como as outras cooperativas, elas fizeram um movimento um pouco diferente do setor bancário. Os bancos estão fechando a agência, e as cooperativas ainda mantêm um processo de abertura de agência, de pontos de atendimento,
para ter essa proximidade. Isso me chamou a atenção. Há um mês atrás, o Banco do Brasil falou que cometeu um erro e está voltando a abrir agências. Eu não sei se você teve notícia disso. Eles vão mudar a estratégia em determinados, principalmente por causa do agronegócio. O contato, no nosso caso especificamente, com o cooperado, essa proximidade com o cooperado, ter o calor do cooperado na nossa agência, no nosso ponto de atendimento, é primordial. Isso não quer dizer, é importante que se deixe destacado, que nós também não ofertamos um canal de atendimento online para o cooperado. O Sicoob Copemata, inclusive, tem um canal de atendimento online, mas não é atendido por máquina. O nosso atendimento é por pessoa, então ele é humanizado, ele não é mecânico, né? Nós não temos uma URA mecânica. O cooperado pode ligar para o telefone da cooperativa, ele vai ter um atendimento mais célere, mais rápido, mas por um profissional da cooperativa. Então a gente busca essa multicanalidade de atendimento, né? Então a gente não fica apenas no ponto de atendimento. Então a gente quer ofertar ao nosso cooperado, a nossa preocupação é bem atender o cooperado, que é a base da cooperativa, que forma inclusive o órgão soberano da cooperativa, que é a Assembleia Geral. Ela é formada pelos cooperados. Os cooperados, eles ocupam na cooperativa uma posição muito sui generis, porque ele é nosso cliente e o nosso chefe, nosso dono, proprietário, né? Nosso dono. Então a posição deles é muito sui generis. Então nós procuramos atendê-los da melhor forma possível, sempre. Vinícius, hoje eu me defino como uma economista cooperativista, porque eu fui convencida de que o melhor modelo hoje, é o modelo cooperativista. Porque eu acho que o modelo cooperativista é o desenvolvimento do capitalismo. Porque o capitalismo, ele produz e concentra, né? O socialismo não quer produzir, só quer tomar e dividir. Exato. O que já foi produzido. Conforme a conveniência dele, inclusive. Conforme a conveniência, né? E o cooperativismo surge com um modelo que é uma empresa de pessoas que Exato. Produzem, e as pessoas são remuneradas de acordo com a relação que elas têm com o trabalho feito dentro da cooperativa. Isso em todos os ramos. E no cooperativismo financeiro, a gente vê, né, de forma muito clara o tanto que as pessoas economizam em não ter que pagar por serviços financeiros e, principalmente, por ter sempre a melhor taxa quando toma crédito e também a melhor taxa quando aplica o dinheiro. E aí surge a maravilha do cooperativismo, que é a retenção e a multiplicação da riqueza nas regiões onde a cooperativa está inserida. Então, com esses 25 anos de história, eu gostaria que você nos contassem o que o Sicoob Copemata, essa revolução, é uma verdadeira revolução de prosperidade. E a gente sente isso no social, principalmente, e a gente sente isso no IDH das localidades onde o cooperativismo é forte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é uma verdade, e o próprio Banco Central enxerga a cooperativa de crédito, né, o cooperativismo financeiro, como uma ferramenta para que ele promova a justiça financeira no Brasil. Nós temos um papel primordial. O cooperativismo consta na agenda ABC+, né? Nós temos ali um protagonismo, e isso é fato. Onde há uma cooperativa de crédito, há uma cooperativa financeira, há um balizamento a menor das taxas, porque o cooperativismo financeiro, ele vem aí fazer esse trabalho de um capitalismo mais humanizado, né? Então, as praças onde a gente encontra uma cooperativa de crédito, você pode ter convicção que as taxas médias praticadas, elas são menores, justamente por essa questão, por essa característica, por essa forma de atuação do cooperativismo. É o modelo que já nasceu há 2 séculos atrás, Exato. Mas que é sustentável por princípio, né? Então é isso que as pessoas estão começando a enxergar e vão aderindo cada vez mais ao modelo cooperativo. Por quê? Você tem a produção,
você tem a produção de bens e serviços, ou seja, você gera crescimento, você gera desenvolvimento, mas ao mesmo tempo com justiça, no caso do cooperativismo financeiro, com justiça financeira e na linha final isso é justiça social. Então, quer dizer, aquilo que hoje é imperativo que as empresas entreguem, que é o ESG, as cooperativas já nascem entregando. Então, aproveitando esse gancho aí, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista ambiental, quais são as ações promovidas pelo Sicoob Copemata ao longo desses 25 anos? A gente acha muito interessante que nós estamos vivendo aí um momento de responsabilidade social representado pela sigla ESG muito forte, né? E o cooperativismo é essencialmente ESG, né? Tudo que vem se falando sobre ESG, o cooperativismo vem fazendo isso desde o seu nascedouro, desde o seu surgimento. E eu digo não apenas o cooperativismo financeiro, mas todos os ramos do cooperativismo. Porque o propósito do cooperativismo é melhorar a vida das pessoas que compõem uma cooperativa, que é uma empresa de pessoas. Então, eu acho que o cooperativismo está na hora certa, no lugar certo. O mundo nunca precisou tanto desse modelo econômico, que está ficando cada vez mais aderente. Mas, na prática, o que vocês entregaram nesses 25 anos? Bom, vamos lá. O cooperativismo financeiro, né, assim como a atuação bancária, na verdade, ele congrega lá os agentes superavitários e os agentes deficitários. Né? Quem tem vontade de comer. Quem tem o recurso sobrando e quem está faltando o recurso. Né? A diferença, né, o banco entra intermediando, assim como a cooperativa de crédito entra intermediando o link entre o agente superavitário... A compra e venda de dinheiro, né, e aí mais os serviços, né? E essa troca gera um resultado, né, um resultado positivo, né, que tecnicamente é chamado de spread. O que acontece no mercado financeiro tradicional é que esse spread, que esse resultado positivo vai para o bolso do banqueiro, né, ou para os acionistas da instituição bancária. E os acionistas podem estar em Tóquio, podem estar em Pequim, nos Estados Unidos. Pode ser um fundo de pensão muito grande. Exatamente. No cooperativismo, esse recurso todo, né, que para nós é dita como sobra, que é o resultado positivo, é devolvido ao cooperado, é devolvido à comunidade onde esse recurso, essa riqueza foi gerada. E isso traz, inegavelmente, resultados positivos. Se eu não me engano, saiu uma pesquisa feita por uma cooperativa em que a cada real de crédito cooperativo entregue à comunidade, ele contribui em R$3 para a geração do PIB daquela localidade. É um dado muito relevante. Extremamente importante. Além disso, é princípio da cooperativa, do cooperativismo, a preocupação com a comunidade. E nós do Sicoob Copemata não somos diferentes das demais cooperativas. Além de fomentar na economia local, devolver à economia local o resultado construído, nós realizamos inúmeros projetos sociais nas localidades onde a gente atua, como forma de devolver ainda mais. O Sicoob Copemata hoje, nós temos o Centro Cultural Sicoob Copemata, que congrega toda a atuação social da cooperativa. No ano de 2023, foram mais de 600 pessoas diretamente atingidas, beneficiadas com a atuação social do Sicoob Copemata. O Centro Cultural fica em Cataguases, mas nós estamos estendendo a atuação dele em todas as cidades, inclusive em Belo Horizonte. Nós temos a atuação ali no Taquaril, acho que é um bairro... Taquaril, muito pobre. É um bairro pobre, e a gente tem uma parceria lá onde a gente fomenta, financia a formação de nível superior da comunidade, de pessoas da comunidade de Taquaril. Formação em administração de empresas e em pedagogia. Então, nós temos atuação aqui em Belo Horizonte, através do Centro Cultural Sicoob Copemata, temos em Barbacena, mas temos como é feita? Agora eu estou até curioso, mas como é feita essa escolha, essa seleção? Isso é um grande desafio para nós. A nossa vontade é de realizar
projetos sociais em todas as cidades onde a gente atua. Mas o grande desafio é encontrar profissionais qualificados, né, porque há uma enorme responsabilidade nossa perante aos nossos cooperados, formar parcerias que vão levar o nome do Cicobi Copemata de forma verdadeira, honesta e correta. Então a gente às vezes demora um pouco a formar essas parcerias justamente pelo processo seletivo que tem que ser feito, porque é muito sério levar o nome do Cicobi Copemata, colocar o nome do Cicobi Copemata em projetos que eventualmente não se aderem ao cooperativismo, é um grande risco. Então a gente tem esse cuidado. E no Taquaril a gente tem uma parceria com uma universidade que faz esse trabalho e a gente entra financiando. Na cidade de Ubá a gente tem uma escola de capoeira que a gente financia crianças pobres a fazer a aula de capoeira. Em Cataguases tem a grande atuação do Cicobi Copemata. A gente tem mais de 300 crianças fazendo diversas ações, aulas de canto, música, teatro, violão, teclado. São 300 crianças sendo atendidas cotidianamente no nosso Centro Cultural Cicobi Copemata, que fica, inclusive, até te convido para nos visitar, fica numa casa tombada, numa casa que é referência da arquitetura moderna do Brasil. Eu já vi a casa, já vi a foto. Tem um afresco enorme pintado, tombado, a casa é tombada, a gente contribui inclusive para a manutenção desse imóvel, que é uma referência, como eu disse, do patrimônio. A gente tem uma ação, várias outras ações pontuais, a gente tem o Dia de Cooperar. Que isso que eu ia falar, julho agora é o mês do cooperativismo, né? Surgiu em Minas Gerais, Dr. Ronaldo Scucato, meu ídolo, meu mentor. Exatamente. É o grande mentor do Dia de Cooperar. Eu acho que hoje o Dr. Ronaldo Scucato é a maior autoridade mundial em cooperativismo, pelo protagonismo dele, pelas ações dele, né? Mas vamos falar do Dia C, que eu me emociono, que é o maior movimento de voluntariado do Brasil, porque não existe voluntariado no Brasil, a não ser o Dia C. Vamos lá. Eu acredito que seja do mundo, tá? O maior dia de voluntariado do mundo. Pois é, mas no Brasil não existe essa cultura de você doar o seu tempo, de você doar o seu conhecimento em prol do outro. E o cooperativismo faz isso de forma diuturna, por causa do Dia C, que não é um dia. Não é um dia. É uma ação que não termina, né? Exatamente. Acaba, tem a comemoração, tem o dia marcado, acaba um, começa outro. Mas vamos falar do Dia C aí. Eu defendo o Dia C como o Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres são todos os dias. Por isso que eu gosto tanto, é todos os dias. Só que selecionou um dia, né, para falar, olha, esse aqui é mais especial para a mulher. E o Dia C é isso. Cooperativismo, como em todos os ramos, né, realizam ações em prol da sociedade cotidianamente, até pelo próprio modelo de negócio. Mas o Dia C é o dia de brindar, é o dia de entregar algo além, né? Celebrar, entregar algo a mais. E é muito bonito realmente. Nós sempre participamos com inúmeras ações. Cada PA nosso, cada cidade onde a gente atua, desenvolve uma ação e aí há um envolvimento direto dos colaboradores. Cada colaborador, cada equipe, ele cria, seleciona alguma entidade, algum grupo, alguma escola, algum grupo que esteja com algum tipo de dificuldade e entrega ações sociais. E o Dia C é o dia de comemorar esse dia. Eu acho que o Dia C é o dia para que todos tenham a real visão do que é o cooperativismo. O quão relevante é o cooperativismo para a sociedade. Como diria o Papa, né? É a face humana do capitalismo. Exatamente. Então, realmente, o grande diferencial do modelo cooperativo é porque é um modelo para melhoria da vida das pessoas e pelas pessoas. Então, isso mesmo. É muito bacana mesmo. Mas para quem está aí nos ouvindo, julho agora está chegando, né? Aqui em Belo Horizonte é um evento muito grande na Praça da Assembleia, e em cada cidade onde existe uma cooperativa, vocês podem procurar a programação, porque
teremos. Vai ter um dia C lá, com certeza. E vamos falar dos produtos, né? Dos produtos do Sicoob Copemata, já que o foco é muito na pessoa jurídica, o empresário que está nos ouvindo, e depois eu quero falar sobre o jovem empresário, que também está nos ouvindo, porque vocês têm um projeto com a Universidade Federal de Viçosa, na área de inovação, né? Então, assim como o cooperativismo já é protagonista, porque já nasce com responsabilidade social, ambiental e com ética, né, que é a governança, como é que vocês estão em inovação? E eu gostaria que você falasse dos produtos aí para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, mas em especial dos diferenciais que vocês têm para as pessoas jurídicas. Bom, em termos de produto, o cooperativismo financeiro hoje fornece o mesmo leque de produtos e serviços fornecidos pelas instituições financeiras tradicionais. Nós chegamos... Com customização. Na verdade, eu ia dizer que o grande diferencial nosso é ter essa customização, né? Nós temos toda a cesta de produtos e serviços financeiros ofertados no mercado, desde linhas de investimento, né? Inclusive, podendo até operar renda variável através do home broker do Sicoob. Que é uma novidade, né? Foi lançado ano passado, né? No final do ano passado foi lançado, né? Seguro, previdência privada, a Fundação Sicoob Previ é uma previdência privada fechada, com uma taxa de administração baixíssima, repassa apenas o custo e com um desempenho muito atrativo. Então, para o cooperado que quer investir na cooperativa, nós temos uma infinidade de produtos. Vai sair agora a letra financeira, inclusive, nós temos letra financeira. E para o cooperado que quer tomar recurso, o grande diferencial nosso é sentar na mesa do cooperado, com o cooperado, alinhar com ele a linha de crédito que melhor lhe atende, numa taxa atrativa, verdadeiramente uma operação personalizada. Então, isso é o grande diferencial da cooperativa. Aí vocês entendem o negócio do cooperado, o que ele quer fazer com o dinheiro. Então é uma consultoria, mas uma consultoria mesmo. Muito além de apenas conceder o crédito. Nós visitamos o cooperado, gostamos de entender do negócio dele e auxiliá-lo num processo de consultoria. Como vocês, né, têm cerca de 90%, né, da carteira... Próximo a 90% da carteira alocada em pessoa jurídica. Então, a gente pode dizer que vocês têm muito conhecimento para fazer esse tipo de abordagem e esse tipo de seleção, né, digamos assim, da melhor linha para atender a cada negócio. Com certeza. Isso é uma característica do cooperativismo e do Sicoob Copemata. Estruturar as operações de crédito focadas no interesse do cooperado. Nós não temos produtos de prateleira. Vocês montam? Nós montamos de acordo com o interesse do cooperado. E aí, a diferença está na taxa, né? Exatamente. Porque ao conhecer o cooperado, como vocês conhecem, vocês podem praticar a taxa mais adequada e mais justa. Ao contrário do sistema financeiro tradicional, onde a taxa é formada na Faria Lima e repassada para todo mundo, né? No mercado financeiro tradicional, a taxa é inicialmente formada pelo interesse da remuneração que o capital alocado pelo acionista está lá, né? O acionista define... Forma na Faria Lima. Isso na Faria Lima, o acionista está lá, geralmente. E joga para baixo. E manda o povo correr atrás. Nós, além de ter todo esse trabalho, né? Como eu disse... Nós somos balizadores de taxa nas áreas onde a gente atua. O spread, ele é devolvido ao cooperado. Certo. Né? Então, se você colocar nessa conta que nós atuamos com taxas menores, dada esse perfil de atuação da cooperativa, e o que sobejar, o que sobrar de toda essa operação, de toda essa intermediação financeira, volta para o cooperado ainda, a taxa fica muito mais atrativa ainda. Nós estamos chegando aí no momento, né, que geralmente é no mês de abril, maio, que tem as assembleias com a distribuição, né, fecha o balanço do ano, o balanço, levamos ele para aprovação da Assembleia Geral Ordinária. E depois vem a distribuição.
Como é que vocês estão, assim, em termos de sobra média por cooperado? E qual que seria, não sei se você tem esse número, esse ganho médio por ele estar em uma cooperativa, não de sobra, mas simplesmente por ele estar em uma cooperativa e não em um banco tradicional? Quanto que isso daria para ele, assim, de economia? Bom, o número exato eu não tenho, mas primeiro eu vou falar dos números do Cicobi Copemata, né? O Cicobi Copemata já distribuiu ao longo da sua história e já devolveu aos seus cooperados mais de 77 milhões de reais. Nos últimos 5 anos, nós demos aproximadamente 190 milhões de resultado, de sobra. Especificamente, no ano de 2023, nós levamos para a Assembleia Geral Ordinária 30 milhões de reais, dos quais 10 milhões serão devolvidos aos cooperados. O processo de distribuição de sobra, ele é até justo, porque no mercado financeiro, né, tradicional, a distribuição do resultado é pelo capital. No cooperativismo não é pelo capital, é pela participação que o cooperado teve na construção do resultado. Então não basta você ter apenas o capital investido na cooperativa. Você tem que fomentar esse resultado. E vamos para um negócio muito importante, né? Como que o cooperativismo é democrático. Você pode ter 500 mil em cota capital e você pode ter 1.000. Né? O voto é absolutamente o mesmo. O que interessa na cooperativa é qual é o relacionamento que você está tendo com a cooperativa para produzir o resultado. Quanto mais você participa desse resultado, maior será a sua parte ao final. Isso mesmo. A distribuição de sobra leva em consideração o rateio desse valor é feito pela atividade que o cooperado desempenha na cooperativa. O simples fato dele ter 500 mil reais na cota capital e não movimentar a cooperativa não vai fazer com que ele ganhe valores vultosos na distribuição de sobras. Ele precisa fomentar a cooperativa, seja com operações ativas, né, tomando crédito, ou com operações passivas, que é aportando o seu recurso, deixando o seu recurso lá, confiando o seu recurso à cooperativa, folha nos de pagamento, nossos investimentos, desconto folha duplicata. de pagamento, desconto duplicata, você fazer, né, um RDC, uma aplicação de renda fixa conosco, uma poupança conosco, contratar um seguro, ter a previdência privada, ter a sua cobrança conosco. Então, toda essa As cooperativas estão muito fortes em consórcio. Toda essa movimentação que você proporciona, que você cooperado proporciona na cooperativa, vai ser pesada na hora de aferir o quanto você vai levar. Pois é, então é por isso que o juro que você recebe quando você aplica na cooperativa, ele é maior do que o que está escrito, porque parte dele vem na sobra. O crédito que você toma numa cooperativa, ele é menor do que a taxa que você contratou, porque no final esse crédito te retorna também através de sobras. Né? Isso mesmo. Então, e eu estou curiosa, e esse ano eu sou cooperada, né? Então eu estou curiosa aqui. Como é que nós estamos de 2023 agora? 2023 nós vamos distribuir, como eu disse, a gente levou para a Assembleia Geral 30 milhões e a Assembleia é soberana, né? A gestão da cooperativa, né, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva leva o resultado construído ao longo de 2023 e a Assembleia Geral delibera a destinação dessas sobras. E no caso de 2023, nós vamos devolver aos nossos cooperados na conta capital 10 milhões de reais. Ano passado foram 12 milhões, no ano anterior 12 milhões. Somando ao longo dos últimos anos, foram mais de 70 milhões de reais distribuídos, devolvidos aos nossos cooperados. Agora eu quero tocar num assunto que pouca gente está falando, está debatendo e tem pouca gente fazendo na prática. E eu acho que na prática, se a pessoa fizer, ela vai ter uma surpresa muito positiva com as cooperativas. Como é que vocês estão no Open Finance? Olha, a gente faz um trabalho muito forte com os nossos cooperados para que eles tenham a cooperativa como a base de informação das suas movimentações em outras instituições. Nós temos como lema, como referência, ser a principal instituição financeira dos nossos cooperados. Isso. E o Open Finance é uma ferramenta que que contribui muito sobremaneira para que a gente se torne essa principal instituição financeira. Na verdade, o Open Finance é uma democratização. Há um grande desafio que nós, cooperativas, temos que
que romper, porque os bancos, na verdade, você não vê um movimento dos bancos. É isso que eu queria tocar, que os bancos não têm... Porque o que é o Open Finance? Você permite que os seus dados, seja da sua empresa, seja o seu dado pessoal, seja acessado pelo sistema, o sistema financeiro, incluindo as cooperativas, para que o sistema financeiro tenha condições de te proporcionar para você taxas melhores, né, produtos e taxas melhores do que aqueles que você está tendo acesso. Aí você pode negociar cartão de crédito com financiamento de veículo. E as cooperativas, elas são quase que imbatíveis, né, na precificação. Na classificação. Então, os bancos estão amarrando mesmo essa permissão de abrirem os dados. E aí, como você disse, né, Vinícius, as cooperativas vão ter condição de mostrarem no Open Finance... Aos que não são cooperados. Que a cooperativa deveria ser a casa do dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica. O Brasil padece de uma concentração bancária atípica. A gente tem aí 5 instituições financeiras, os 5 grandes incumbentes que detêm talvez mais de 80% do mercado. Mas o Sicoob está correndo atrás. Isso aí. O cooperativismo ele vem crescendo já há vários anos em 2 dígitos, né? Mais de 10%. A gente tem batendo aí 20% ano, 15% ano de crescimento. É um grande desafio de romper essa barreira, de brigar com esses grandes incumbentes, mas eu acredito que o Sicoob está fazendo o seu dever de casa. E dentro dessa tentativa de manter a reserva de mercado, eles não fazem não aderiram como deveria aderir ao Open Finance. Porque o Open Finance seria uma mudança de cultura. Quer dizer, seria a cultura da transparência. Exato, isso mesmo. E o que está prevalecendo é aquela cultura anterior, antiga, do século passado, onde você fica refém do seu banco e você tem que aumentar o relacionamento com ele para que você consiga alguma coisa. E ao contrário, na cooperativa, ao aumentar o relacionamento, você aumenta a sua participação nas sobras, você aumenta a sua participação no resultado. E os bancos não. Para que você tenha alguma coisinha de vantagem, para que eles não te cobrem mais tarifas, você tem que aumentar o relacionamento com eles. E eles estão aí, de certa forma, cerceando os seus correntistas a prestarem essas informações para o Open Finance. Rita, uma questão que eu acho que tem que ficar muito evidente, e quando as pessoas começarem a enxergar efetivamente o que é o cooperativismo, esses 2 dígitos serão bem maiores, né? Hoje a gente cresce perto de 20, o Sicoob cresce perto de 20. Né? O dobra a cada 5 anos, né? Eu acho que iria acelerar, porque no cooperativismo você deixa de ser cliente. Você não é cliente, dono, você é dono. Você tem uma posição muito diferente da que você tem no mercado financeiro. E tudo aquilo que for construído por você, né, e pelos os demais associados vai ser devolvido. É mágico. Eu acho que é uma magia. É inacreditável que você vai usufruir produtos e serviços financeiros como usufruiria no mercado financeiro tradicional, a preços atrativos, e tudo aquilo que sobrar vai ser devolvido para você. E com customização e qualidade, né? E aí a gente vem no outro valor do cooperativismo, do modelo cooperativo, que não tem existido muito mais nas organizações tradicionais, que é a felicidade. Então, a felicidade hoje é um ativo que você encontra, mas encontra mesmo nos colaboradores e nos cooperados, exatamente por essa mudança de postura. Você faz parte. Você não é um cliente, você tem um relacionamento. Então, essa empatia não existe nas outras organizações e nos outros modelos, ao contrário do modelo cooperativo. Quando você fala de colaborador, é interessante que, assim como eu disse que o nosso cooperado ele ocupa uma posição com uma característica especial, o nosso colaborador também, porque ele é colaborador, e cooperado, associado e cliente. Pois é. E aí esse ponto que você disse
se revela ainda mais forte, porque ele acaba entendendo o cooperativismo, virando o sangue dele para sangue verde, como a gente costuma falar, né? A gente percebe que o colaborador virou cooperativista quando você percebe que ele está com sangue verde. E ele fica feliz. É muito diferente. É muito diferente. Sem falar que a média, né, dos salários pagos pelo cooperativismo é bem acima da média dos salários pagos pela iniciativa privada, segundo os números do IBGE. Esse ponto é interessante que a gente, como eu disse no início da nossa conversa, a gente acaba contratando profissionais de mercado. Profissionais que vêm com uma carga de cobrança. Com uma cultura, né? Com uma cultura de meta. Não que nós não temos, porque nós temos o compromisso de entregar resultado para o nosso cooperado, mas é uma meta com propósito, uma meta humana, uma meta com um objetivo bem claro. E isso é muito mais aceito, muito mais tranquilamente aceito pelos nossos colaboradores. É o que o Banco Central enxergou no cooperativismo, que é a gestão ambidestra, que você entrega de um lado o resultado financeiro, econômico, e do outro lado o resultado social, né, ao mesmo tempo. Isso mesmo. Um não se faz sem o outro, né, porque a cooperativa é uma empresa das pessoas, e as pessoas é que movem esse modelo. É uma empresa da comunidade. Da comunidade, Isso Mas mesmo. a gente está começando a falar, depois eu acho que eu te cortei, a conversa está boa demais, é a parceria que vocês têm com a Universidade Federal de Viçosa em inovação, que também é a palavra do século XXI. Na verdade, a gente tem um comitê de inovação estruturado dentro da cooperativa, né, assim como outros comitês. A gente tem um comitê de sustentabilidade, que fica pensando sustentabilidade, pensando em inovação, para que a gente consiga, né, melhorar o nosso relacionamento com os nossos cooperados. A gente lá em Viçosa, a gente desenvolve várias ações, inclusive através do Comitê de Sustentabilidade também, como que se desenvolveu esse trabalho. Cooperativa preocupada com o meio ambiente, né? Porque é natural a cooperativa pensar socialmente. A gente buscou uma parceria com uma empresa nascida dentro da UFV para fazer o levantamento de quantas toneladas de carbono cada ponto de atendimento do Cicobi Copemata produz. Uma empresa que nasceu dentro da UFV, vem fazendo esse trabalho para nós, fazendo o trabalho de levantamento. Para neutralizar? Exatamente. E a gente, através desse mapeamento, nós firmamos a parceria com uma outra entidade, com uma associação sem fins lucrativos que tem um santuário, e começamos a plantar as árvores com o objetivo de neutralização do impacto ambiental que os pontos de atendimento do Cicobi Copemata gera. A gente já neutralizou 6 PAs e a nossa unidade administrativa, e a gente vem, ao longo de 2024, 2025 e 2026, o projeto nosso é ser carbono neutro em 2026, fazendo esse trabalho de levantamento de quantas toneladas de carbono os PAs geram e promovendo o processo de neutralização através do plantio de árvores. É mais um trabalho, é mais uma entrega à comunidade, né? O cooperativismo, além de gerar valor ao cooperado, ele tenta atuar aí de forma a impactar o mínimo possível o meio ambiente. Ah, certo. Vinícius, eu ia te perguntar da sua história, né? Nós já falamos, são 25 anos de Copemata. E quantos anos de Vinícius na Copemata? Vamos lá, vou contar um pouco da história do Vinícius. Eu sou advogado de formação, e depois também fiz faculdade de Ciências Contábeis. E eu era advogado da Silcred, da cooperativa que foi incorporada pelo Cicobi Copemata. E depois da incorporação eu continuei advogando. E em 2014, na eleição do Conselho de Administração, eu fui convidado a integrar a chapa que concorreu à eleição do Conselho de Administração. E fomos vitoriosos. Então, de 2014 a 2018, eu atuei como conselheiro do Cicobi Copemata. E com a segregação de governança corporativa do Banco Central, né,
até então, do Conselho de Administração era extraída a diretoria executiva, o Banco Central, num movimento de governança, para que as cooperativas tenham uma gestão profissional, ele estabeleceu uma norma em que as cooperativas deveriam segregar, separar o Conselho de Administração da diretoria executiva. E nesse movimento, em 2018, eu saí do Conselho de Administração e passei a integrar a diretoria executiva do Sicoob Copemata. Então, hoje, não só o Sicoob Copemata, mas todas as cooperativas financeiras, elas têm que ter essa segregação. Então, eu integro hoje a diretoria executiva, junto com outros 2 diretores, Humberto e a Cristiane. E o Banco Central foi além ainda, Não bastasse a exigência de segregar, passou a exigir que os profissionais integrantes da diretoria executiva fossem profissionais, assim como do Conselho de Administração, fossem profissionais certificados. Então, hoje, para que esteja à frente de uma cooperativa financeira, tanto no Conselho de Administração quanto na diretoria executiva, tem que se provar capaz perante o Banco Central, perante o regulador. Então, todos nós somos certificados através da Fundação Getúlio Vargas, nós somos submetidos a uma prova de qualificação profissional e, se não formos certificados, nós não podemos ocupar o cargo que a gente ocupa. Então, assim, brevemente, essa é a minha história aí no Sicoob Copemata. Parabéns aí pela sua história, E a gente está praticamente chegando ao fim. E eu queria saber se tem alguma consideração a fazer, mais alguma fala, assim, específica. Ô Rita, agradecer essa oportunidade, de conversar com você sobre o cooperativismo. Você é uma pessoa entusiasta do cooperativismo. Sou apaixonada. É uma cooperativista, é uma sangue verde. E eu acho que utilizar o seu canal, utilizar o seu público para difundir o cooperativismo é muito importante, porque quanto mais a gente fala sobre o cooperativismo, principalmente o cooperativismo financeiro, mais pessoas a gente atrai. É um movimento que começou nas características atuais há aproximadamente 30 anos, isso só vem crescendo. A gente percebe que alguns países, os países ditos de primeiro mundo, eles possuem um cenário cooperativista muito forte, então você acaba atrelando o desenvolvimento de um país a um cenário cooperativista forte. Porque o cooperativismo nasceu na Revolução Industrial. Exatamente. Então, a Europa, você não vê falar das bolsas europeias como a gente vê falar da bolsa americana, exatamente porque o cooperativismo, ele foi o principal motor do crescimento e do desenvolvimento sustentável da Europa, Então, a Europa foi construída com a base muito forte do cooperativismo. E eu acho que o Brasil tem tudo, está descobrindo o modelo e temos tudo para usarmos o cooperativismo como o modelo econômico sustentável nesse século XXI de um país que, na minha opinião, eu sempre falava, o Brasil é o país do futuro. Não, essa frase é de Rita Mundim. O Brasil não é mais o país do futuro. O Brasil é o futuro do planeta. E só se constrói o futuro do planeta com os princípios cooperativos. Então, por isso que eu acredito muito no crescimento do cooperativismo, porque nós já somos o futuro do planeta, o Brasil. Então, o cooperativismo está no lugar certo, na hora certa e com pessoas competentes tocando esse modelo. Bom, e para finalizar, eu quero convidar a todos aqueles que estão nos assistindo e que não conhecem o modelo de negócio a buscar o Sicoob Copemata ou outra cooperativa e se associar. Eu tenho convicção, tenho certeza que eles serão muito bem atendidos no cooperativismo, seja como pessoa física aplicador, pessoa física tomador, seja como um consumidor de produtos financeiros. Busquem uma cooperativa de crédito. O que eu quero deixar aqui como recado final é isso. Busque uma cooperativa de crédito, fortaleça o sistema cooperativista, porque você vai estar fortalecendo a comunidade onde aquele cooperativismo está se desenvolvendo, e vocês vão perceber que os produtos e serviços financeiros entregues a você são muito melhores do que o mercado financeiro tradicional entrega. Então, assim, sintam-se convidados a integrar esse grande movimento cooperativista financeiro aqui no Brasil. Eu também recomendo, além de tudo aquilo que você já recomendou, o pessoal entrar no site da Alseng,
né, para conhecer. Existem vários cursos explicando o que é o cooperativismo, Isso. cursos gratuitos, e é só entrar e se encantar, podem acreditar. Eu te agradeço, viu, muito mesmo, viu, Vinícius? Será uma honra para mim divulgar esse podcast e essa nossa conversa. Agora nós vamos para o vinho, né? Porque afinal de contas, sextou. O bom vai ficar melhor. Daqui a pouco eu mostro o vinho. Obrigado pela oportunidade aqui, por esse bate-papo agradável. Gente, até a próxima. E vai ter próxima. Até logo, pessoal. Até mais.